Todos os dias o Senhor tem uma palavra para nós. Quem melhor que Deus, que em sua onisciência sabe o que nós precisamos ouvir? E eu acredito que essa palavra que você vai ouvir agora, ela vai vir de encontro com a sua necessidade. Eu quero falar sobre as misericórdias de Deus, ou a misericórdia de Deus. Esse é um dos atributos mais fantásticos, grandiosos de Deus, e particularmente um dos que eu gosto muito, até porque é por causa dele que nós não somos consumidos, como disse Jeremias. Misericórdia significa compaixão, se compadecer da dor, da necessidade, do sofrimento. É um sentimento de pesar pelo sofrimento alheio ou pelo sofrimento do povo. E quando colocado em Deus, misericórdia significa o sentimento de compaixão que Deus tem pelo seu povo, pela sua criação, ao vê-la sofrendo ou ao vê-la em um estado deplorável, um estado desfavorável. E misericórdia vai um pouco mais além também. Misericórdia é não dar o que nós merecemos. É importante você saber isso. Nos últimos dias estamos vivendo tempos bem difíceis. Muitos estão oprimidos, outros estão ansiosos, alguns estão entrando em um quadro depressivo. Porque a situação, ela colabora para isso, é uma situação que carrega e traz para nós pavor, pânico, medo, profunda ansiedade e desespero. Além dessa situação geral que o Brasil, essa convulsão que o Brasil vive, tem também os seus problemas pessoais. Quando você vê os noticiários e as mídias sociais fervilhando essas notícias, é claro que a maioria nem sonha o que você passa no seu íntimo. Além de ter que enfrentar esse problema aí do país, você tem coisas muito pessoais que vão de enfermidades com filhos, a um casamento conturbado, a violência doméstica, a depressão, tristeza, solidão e desânimo. Problemas financeiros, que nesse país não é novidade para ninguém. Medos e temores que assolam o seu coração. Eu tenho absoluta certeza que você tem muitas frentes de batalha, muitos problemas. Como então te consolar com essa palavra misericórdia, como eu iniciei? O que você precisa entender é que boa parte, eu acredito que a maior parte dessas coisas ruins que acontecem conosco, elas são justas. Nós merecemos, meus irmãos, nós merecemos ter o pior governo nesse país, um governo ímpio e corrupto. Nós merecemos o sofrimento, nós merecemos o pior, merecemos o castigo, nós merecemos o juízo divino, nós merecemos o inferno. Quem não vai para o inferno, não é porque é digno do céu e não é porque teve algum mérito, alguma justiça. De maneira nenhuma. Todo homem merece o inferno. Portanto, vales, tribulações, acidentes, doenças, todas essas coisas que acontecem, eu e você merecemos. Merecemos. Muitas dessas coisas são fruto do que plantamos. É a implacável lei da semeadura, que está em Gálatas 6. Não se engane de Deus, não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Então, boa parte das maldades, sofrimentos e dores, nada mais é consequência da nossa imprudência, da nossa falta de caráter, da nossa desonestidade, dos nossos pecados, de abandonar e rejeitar a Deus. Então, muitas vezes eu já me conformei com situações adversas, males assim, sem precedentes sobre minha vida. E eu não culpei a Deus, eu não questionei, eu não murmurei. Eu disse, isso é o mínimo que poderia acontecer com um ser como eu, tão pecador, tão corrupto. Eu mereço todo o mal. Eu não mereço sequer estar vivo, respirando, contemplando toda essa área verde, gravando esse vídeo. Você deve pensar assim. Mas é aí que entra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E eu quero que você se apegue a ela.
é porque existe esse dom, esse atributo, que você deve ter esperança, fé, que você deve se erguer desse estado. Apesar de nós merecermos todo tipo de castigo, e esse que vem, e nós merecemos que ele permaneça, Deus é um Deus cheio de ternas misericórdias. E a Bíblia diz que as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Diz também que as suas misericórdias não têm fim. E o que ocorre? Por causa das misericórdias, Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus nos livra do castigo. Deus impede a tribulação e o mal de nos tocar muitas vezes. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos esconde de modo que Satanás, o mundo, o pecado e o homem mau não nos alcança, não nos toca. Quanto à tribulação já presente, essa que você está sofrendo agora, Deus também, por causa da sua misericórdia, a retira, faz ela cessar. Muitas vezes a aflição que Ele mesmo impõe, por causa da misericórdia, o Senhor remove a aflição, o vale e a tribulação. Porque a sua misericórdia, que é o sentimento de compaixão que Ele tem, ao ver nossa dor, nosso clamor, nosso estado precário, ainda que merecido, ainda que tenhamos caçado com as próprias mãos e atolado no mar de iniquidade, confusão, de tribulação, que é culpa nossa, o Senhor se compadece do nosso estado, da nossa miséria, da nossa condição moral, espiritual. O Senhor se compadece ao ver esse país nesse caos, esse pai nessa situação, essa mãe, esposa, sofrendo desse jeito, esse jovem abandonado. Deus se compadece ao ver você gemer de dor por causa das suas constantes doenças, de olhar para casa como um fracassado e não ter condições de dar o pão diário, como pai e chefe da família. O Senhor se compadece. E misericórdia não fica só no campo dos sentimentos. Junto com a compaixão, o Senhor age. Porque misericórdia é poupar-nos da dor, ou é trazer alívio da dor. Então o Senhor vai remover aquilo que traz dor, sofrimento, nos trazendo alívio. Deus então trabalhará, meu irmão, para livrar você, para abençoar você, a sua vida. Porque Ele é misericordioso. Ele está vendo o que está acontecendo com você. Ele está vendo a sua situação com riqueza de detalhes. Ele sabe como está a sua despensa, sua conta bancária, seu casamento, seu corpo. Ele sabe quantas lágrimas você já derramou por causa dessa situação e as vergonhas e humilhações que passa e já passou. E o Senhor, esteja certo disso, não está alheio nem indiferente à sua dor. Ele se compadece. E junto com a compaixão vem a ação. O Senhor vai te livrar. Espere, confie. Vá diante de Deus e diga: tudo que eu vivi ou vivo, tudo que eu passei, estou passando, é justo, eu mereço, mas eu apelo para suas misericórdias, como aquele cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. O Senhor não tapou os ouvidos, não se fez surdo ao clamor. Ele parou, a Bíblia diz. Foi até ele e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: quero ver. E o Senhor impôs as mãos e disse: então veja. O mesmo vai acontecer com você. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. O Deus da misericórdia, a qualquer momento, vai vir ao seu encontro. Amém? Tenha um excelente dia. Deus te abençoe.